Meus irmãos, nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos. E eu convido a igreja a juntos lermos o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós estamos iniciando hoje a exposição do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, com a graça e a misericórdia do Senhor. Se você perdeu as mensagens anteriores, já foram mais de 40 exposições só no Evangelho de Marcos, você vai aí no canal da nossa igreja e tem uma playlist com todas as exposições que foram feitas até agora. E aí você vai conseguir acompanhar a série desde o primeiro versículo de Marcos até o texto que nós estaremos ministrando nesta manhã, ok? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 1 ao 12. Nós vamos estar estudando aqui sobre o ensino de Jesus a respeito de casamento e divórcio. E eu sei que não é um tema simples, não é um tema fácil, não é um tema muitas vezes palatável, mas graças a Deus, porque o Senhor, através da sua palavra, Ele nos instrui. E por isso que é importante o pastor pregar de forma expositiva, sequencial, porque o texto não foi escolhido por pretexto, o texto foi escolhido porque está na sequência daquilo que nós estamos pregando. Então, quando o pastor prega de forma expositiva, sequencial, ele não escolhe o texto que vai pregar. O texto está aqui, está numa sequência, e nós vamos ter que encarar o texto da palavra do Senhor. Então, isto é bom para o pregador, é bom para a igreja, é bom para aquele que está ouvindo, porque se de repente você estiver nessa situação ou nesse problema, você não vai ficar com raiva do pregador. Você não vai achar que o pregador está pregando mensagem de carapuça. Não, eu estou numa sequência de Marcos e caiu o texto hoje sobre casamento e divórcio. Então diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 10, versos 1 ao 12. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E, aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos orar, meus irmãos? Pedir ao Senhor que nos instrua, que nos oriente, que nos edifique à luz da sua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, nós estamos diante da tua palavra essa que é bendita, que é sacrossanta, que é inspirada pelo teu Espírito Santo. Ó Pai, o desejo do nosso coração é que o Senhor nos abra a porta à palavra nesta manhã,
que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos edifique de uma forma toda especial. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, e pura e simplesmente a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Há um teólogo anglicano chamado N.T. Wright, que, ao comentar esse texto, ele começa com uma ilustração muito interessante. Ele diz que, na década de 90, os pastores na Inglaterra geralmente recebiam um telefonema dos jornalistas da época, perguntando sobre divórcio. Qual era a opinião dos pastores sobre divórcio? E ele diz que recebeu um dia uma ligação como essa. Qual é a sua opinião sobre divórcio? Porém, o que estava por trás da pergunta não era o desejo de saber o que a Escritura fala sobre o divórcio. O que estava por trás da pergunta era que, na hora que o pastor desse qualquer opinião sobre a questão de casamento e divórcio, o jornalista já perguntava: então você está dizendo que o príncipe Charles, ele é assim? Porque na época havia uma crise muito grande entre o casamento do príncipe Charles e da princesa Diana. Então era uma pegadinha que os jornalistas faziam com os pastores, com os clérigos da igreja anglicana, querendo saber a opinião deles sobre divórcio para expor a questão do casamento do príncipe e da princesa Diana. O texto que nós lemos é um texto muito interessante, meus irmãos, que quando a gente olha para ele, a gente já começa a ver a importância dele nos dias atuais, a relevância dele para os dias atuais. Eu queria destacar aqui algumas coisas à guisa de introdução para a gente poder entrar no texto. Em primeiro lugar, se você olhar o capítulo 10 de Marcos, você vai ver que esse capítulo aqui, ele é um capítulo completo no que diz respeito a aprendermos sobre família. Por quê? Ele trata sobre os 3 pontos fundamentais no contexto da família. Capítulo 10, verso 1 ao 12, ele fala sobre casamento e divórcio. Verso 13 ao 16, ele fala sobre crianças. E do verso 17 ao final, ele vai falar sobre finanças. Os 3 temas principais que envolvem uma família: o casamento e a questão da realidade do divórcio, filhos ou crianças e a questão financeira, a questão do dinheiro, da renda que nós temos. Essas 3 temáticas são extremamente importantes para a gente pensar sobre família. Porém, o texto começa falando sobre casamento e divórcio. E como eu disse, não é um tema fácil, não é um tema palatável, não é um tema que soa bem aos nossos ouvidos, até porque a realidade da igreja evangélica brasileira é uma realidade de ter muitos membros no contexto da igreja que vêm de um trauma do divórcio, que já estão no 2º, no 3º casamento. E aí, quando você vai tratar desse assunto, você está lidando com muitos milindres, com situações de crise, até mesmo emocionais. E é preciso a gente tratar de forma pastoral e de forma muito equilibrada para não fazer mais mal do que bem. A outra coisa interessante aqui é que o capítulo 10 de Marcos, ele foge um pouco à regra do próprio Evangelho. Qual é a regra? A regra do Evangelho de Marcos é dar ênfase aos milagres.
às curas, aos feitos do Senhor Jesus. Quando nós iniciamos essa série, nós falamos isso, que a ênfase de Marcos está contando a história de Jesus, ele está narrando para nós a história de Jesus, ele está escrevendo para romanos que não estavam preocupados com ensino, com doutrina, com teologia. Os romanos gostavam de ação, eram guerreiros. Então, diferente de Mateus, que está escrevendo para judeus, e aí a ênfase de Mateus não são os milagres, mas os ensinos de Jesus, Marcos, que está escrevendo para romanos, para gentios, ele dá ênfase aos milagres, aos feitos, às curas. No Evangelho de Marcos, Jesus está sempre em movimento, ele está saindo de um lugar para outro, ele está sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa. Porém, quando a gente chega no capítulo 10, foge a regra, porque o capítulo 10, a ênfase é sobre o ensino de Jesus, a doutrina sobre casamento e divórcio, a visão de Jesus sobre as crianças e a visão de Jesus sobre a questão de finanças. Então, com isso em mente, meus irmãos, vamos lendo o texto e a partir da leitura do texto nós vamos estar explicando e aplicando para a nossa vida. Eu não vou ser muito detalhista nessa exposição, porque nós já falamos sobre esse assunto aqui na igreja várias vezes. Quando nós pregamos o Evangelho de Mateus, só no capítulo 19, que trata desse assunto, que é o mesmo contexto, nós pregamos aqui em torno de 10 sermões, e teve um momento de perguntas, respostas, e toda uma situação. Então, eu não vou detalhar muito, mas eu vou procurar ser o mais fiel possível ao texto, para que a gente possa compreender a temática. Olha como é que o texto começa, porque essa introdução aqui, ela é fundamental para entender o ensino de Jesus sobre casamento e divórcio. Diz assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez, as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Essa expressão aí, quando diz, levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, não necessariamente significa dizer que após o contexto anterior, a história que nós vimos anteriormente, imediatamente Jesus saiu dali e foi para outro território. Talvez tenha aqui um lapso de tempo muito grande entre o que aconteceu anteriormente e o que vai acontecer agora. Porém, o contexto é o mesmo. Em que sentido? Jesus estava naquela fase de retiro com os seus discípulos, quando ele adentrou a Galileia. Ele está indo para Jerusalém, e ele passa pela Galileia. Ele não vai focar nas multidões lá na Galileia, ele vai focar em um retiro espiritual, em uma conversa, uma instrução particular para os seus discípulos. Porém, agora, terminando aquela fase do retiro na Galileia, Jesus está saindo, se direcionando para o território da Judéia, além do Jordão, onde ele vai passar por essa região da Pérea, e ele está indo em direção a Jerusalém, onde vai acontecer a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Diz que quando Jesus levantou-se dali e foi para o território da Judéia, além do Jordão, outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. O foco agora não são os discípulos, como o contexto anterior mostrou, desde o capítulo 8, o foco agora são as multidões. Mais uma vez, ele agora permite que as multidões se aproximem dele, e ele vai fazer aquilo que era o seu costume fazer, ensinar as multidões, doutrinar aquelas pessoas, ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Mas, por que eu estou dando destaque a isso aqui? Porque tem algumas coisas aqui que, se você não entender, você não vai entender o restante do texto. Primeiro,
a região onde Jesus está. Onde é a região? O território da Judéia, além do Jordão. Jesus está ali no contexto, às margens, além do Jordão, no contexto da Judéia. E diz que chegando ali, multidões afluíram e ele as ensinava. Pastor, por que isso aqui é importante? Nós vamos ver agora. Diz que nesse contexto de ensino, de doutrinação das multidões, naquela região da Judéia e além do Jordão, diz que quando Jesus está ensinando as multidões como era o seu costume, como ele costumava fazer, aproximaram-se alguns fariseus. Sempre que Jesus estava ensinando, doutrinando, mostrando o real sentido da lei para as multidões, os líderes religiosos, os fariseus, eles se aproximavam. Eles estavam perdendo terreno para Jesus e eles se aproximavam. Os fariseus, a gente já viu aqui mais de uma vez quem eram eles, né? Líderes religiosos, extremamente fanáticos, zelosos da lei, e que procuravam de toda forma, de todo jeito, encontrar uma falha, um erro no Senhor Jesus, para acusá-lo, para detoná-lo diante do sinédrio, diante das multidões. Então, quando Jesus está ensinando ali para a multidão, diz o texto, e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Veja, Jesus agora está dando ênfase às multidões, ele está no território da Judéia, além do Jordão, ele está ensinando aquele povo conforme o seu costume, e o que acontece? Aproxima-se os fariseus e começam a experimentá-lo, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Olha o que Marcos está dizendo para nós. A pergunta dos fariseus é uma pergunta capciosa. É uma pergunta que tem um propósito de, como é que diz o texto aqui? O experimentar. Só que a expressão que aparece no texto, e talvez a sua versão diga isso, a versão corrigida e outras versões, a ideia é tentar, é levá-lo à queda. A ideia aqui é colocar Jesus numa situação vexatória. Ele está sendo experimentado, e o propósito disso aqui é levar Jesus à queda, é levar Jesus a cometer um erro diante da multidão. Esse é o propósito da pergunta. E talvez você diga assim: mas pastor, eles simplesmente estão perguntando se é lícito ao marido repudiar sua mulher. Onde é que está aí a questão da queda, do experimento, da tentação, da pergunta capciosa? Onde é que está o problema aí? O problema, meus irmãos, é o seguinte: olha como é que diz o texto. E, aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ou seja, eles estão tratando de divórcio, de repúdio, do marido deixar a sua mulher. E a pergunta é: isso é lícito ou não é lícito? É correto ou não é correto? E na cabeça deles, a ideia é: a resposta que Jesus der, ele vai ficar enredado. Ele vai cair em uma situação vexatória. Se ele disser que é lícito, ele está indo de encontro à lei de Deus, a Moisés. Então, a multidão ali de judeus, de pessoas que acreditavam na lei, iriam dizer que ele é um falso profeta. Por quê? Porque a lei de Deus, a palavra de Deus, ela não permite isso.
Malaquias, por exemplo, vai dizer que Deus odeia o repúdio, o divórcio. Então, se Jesus dissesse que era lícito, ele estava indo de encontro a Moisés, ao livro do Gênesis, como a gente vai ver. Se Jesus dissesse que não era lícito ao marido repudiar sua mulher e, em contrapartida, haver um segundo casamento e tal, Jesus estava indo de encontro, sabe a quem? A Herodes Antipas. Sabe por quê? Essa região aqui da Judéia, da Pérea, da além do Jordão, é a região que é governada por Herodes Antipas. E quem era Herodes Antipas? Herodes Antipas era aquele que casou com Herodia, a mulher de seu irmão Filipe, e que João Batista chegou e disse que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão. E por causa disso, João vai perder o quê? A cabeça. Então Jesus está no território de Herodes, governado por Herodes, e os fariseus sacaram essa questão aqui. Vamos perguntar para ele se é lícito ao marido repudiar sua mulher ou não. Se ele disser que é lícito, ele é um falso profeta. Se ele disser que não é lícito, ele caiu em contradição aqui, numa briga política com Herodes. E aí Herodes, com certeza, sabendo do que ele está pregando aqui na região, vai mandar cortar a cabeça dele. A terceira coisa é que Jesus, dizendo que era lícito, Jesus poderia cair no desagrado das mulheres, que eram aquelas que sustentavam o seu ministério. As mulheres sofriam com essa situação. Então a pergunta dos fariseus é uma pergunta capciosa, é uma pergunta de algibeira, é uma pergunta maligna, porque o propósito não é o conhecimento. Eles não estavam preocupados em saber o que a palavra de Deus diz sobre casamento e divórcio. Eles estavam preocupados em levar Jesus à queda, em levar Jesus a cometer um erro terrível. Então o texto diz assim: e aproximando-se alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? É lícito ao marido repudiar sua mulher? O que o Senhor diz? E aí? Aí o texto diz uma coisa interessante. Ele, Jesus, lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? O que foi que Moisés falou? Agora é interessante que, se você lê os dois relatos, parece que há uma contradição entre Marcos e Mateus. Porque lá diz, Jesus falando que Moisés permitiu, aqui ele diz ordenou. Marcos inverte a questão. O ponto é que Marcos está chamando a atenção já para um aspecto que Mateus resumiu. Em que sentido? Quando Jesus diz aqui, que vos ordenou Moisés, ele está fazendo referência ao livro do Gênesis. A ordem de Moisés, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, e capítulo 2, 24, onde Deus, através de Moisés, ordena que o homem deixe seu pai e sua mãe, se una à sua mulher, e se tornem os dois uma só carne, a instituição do casamento. Foi isso que Deus ordenou. O casamento é uma instituição divina. Foi isso que Deus ordenou através de Moisés. Porém, os fariseus, eles vão para outro ponto, para outro texto. Qual é o texto? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Jesus chama a atenção para Gênesis e eles vão chamar a atenção para o livro de Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 ao 4. E lá em Deuteronômio, capítulo 24, versos 1 ao 4, existe uma lei, existe um ensino dado por Moisés quanto à questão do repúdio, do divórcio. E ele diz: olha, Moisés permitiu o homem lavrar uma carta de divórcio
e repudiar sua mulher. Aí Jesus diz, mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus não se furta a responder à questão dos fariseus, e ele responde com a Escritura. E ele vai citar o livro do Gênesis como a regra, e como os fariseus citam Moisés no livro de Deuteronômio, ele vai mostrar que aquela regra de exceção, aquele mandamento que Moisés deu sobre a carta de divórcio, aquilo ali aconteceu por causa da dureza do coração humano. Mas no princípio não foi assim. Para a gente entender o texto aqui, meus irmãos, a gente tem que ir lá para Deuteronômio capítulo 24. Pega aí a sua Bíblia para você entender qual é a discussão, qual é o ponto aqui, que não é tão simples e não é tão fácil quanto parece. Vamos ver aqui essa questão da lei do divórcio. Deuteronômio capítulo 24. Abra aí a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Deixa marcado lá Marcos, que a gente vai voltar para lá, tá certo? Mas vamos ler aqui 24. Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao 4. É o texto que está sendo citado pelos fariseus para dizer que Moisés permitiu lavrar uma carta de divórcio e se divorciar. E que eles vão pegar o texto para perguntar, é lícito o homem repudiar a sua mulher? E lá no Evangelho de Mateus, Mateus acrescenta algo, um detalhe que é muito interessante. Eles dizem assim, por qualquer motivo, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí o texto é esse aqui. Jesus chamou a atenção para Gênesis 1, 27 e capítulo 2, 24. Mas eles puxaram para cá, para Deuteronômio 24, sobre a questão do divórcio. Vamos ver o texto para a gente entender o contexto da discussão. Olha como é que diz. Deuteronômio 24, 1 a 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Esse é o texto. E qual é o ponto aqui? Veja, o que estava acontecendo em Israel para que Moisés estabelecesse essa lei aqui, é claro, direcionado por Deus, ele colocasse aqui essa lei do divórcio. O que estava acontecendo? O homem casava com uma mulher, e no contexto judaico, o homem tinha direitos a se divorciar, a abandonar a mulher, e a mulher não. A mulher era uma propriedade do homem.
Então ele casava, de repente não gostou, joga para lá. Aí se arrependeu, busca de volta. Era uma propriedade. E o que estava acontecendo? Isso estava se tornando comum e algo generalizado no meio do povo. Então, o repúdio, o divórcio, estava crescendo assustadoramente no meio do povo de Deus. O cara casava, ia para a lua de mel, de repente dizia, não gostei dela, não fui com ela e eu quero outra. Aí arrumava outra, não gostei dessa, vou voltar para a primeira. E estava uma bagunça geral. Aí Deus, através de Moisés, vai estabelecer um mandamento, uma lei. Qual é a lei? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, aí ele vai colocar a regra. Qual é o ponto aqui? A coisa estava bagunçada. A coisa estava generalizada. Moisés, inspirado por Deus, mesmo Deus odiando o divórcio, mesmo Deus estabelecendo que a regra é o casamento, Deus vai abrir uma exceção aqui no seguinte ponto. A partir de hoje, se um homem repudiar sua mulher, porque ele viu alguma coisa indecente nela e ele não quer mais ela, ele vai ter que lavrar um termo de divórcio, ele vai ter que dar um documento para essa mulher, para que essa mulher fique livre, e ela vai construir um relacionamento com outra pessoa, e se amanhã esse homem se arrepender, ele não pode mais tomar essa mulher por esposa. Ou seja, a regra que o Senhor está estabelecendo aqui, que os fariseus estavam interpretando errado e que muita gente interpreta errado hoje, não é que Deus está liberando o divórcio, liberou geral. Pelo contrário, Ele está restringindo, Ele está fechando a porta. A coisa estava tão aberta, tão liberal, tão bagunçada, que o Senhor diz, olha, vamos colocar a casa em ordem aqui, vamos resolver o problema. Você quer se separar da sua mulher, meu querido? Você quer se separar do seu marido, no contexto lá do Novo Testamento? Você quer se separar da sua mulher? Então, pense 2 vezes, 10 vezes, porque não vai ter mais volta. Não vai ficar com essa brincadeira de casa, separa, e casa de novo, separa de novo. Não vai acontecer isso. Se você repudiar sua mulher, você vai ter que dar um documento para ela, uma carta de divórcio para ela, e ela vai ficar livre para casar com outro. E mesmo que esse outro marido dela venha morrer ou deixar ela, você não pode mais tomar ela por esposa de volta, porque você deu um documento, você se separou dela, porque se voltar é abominação diante do Senhor. Ou seja, Deus está colocando ordem na casa, Deus não está liberando geral, como muita gente pensa. E também, Deus está protegendo a mulher como o vaso mais fraco, a vítima do divórcio. Eu não consigo entender, meus irmãos, como é que alguns analfabetos funcionais querem dizer que a Bíblia é machista, que o Deus do Antigo Testamento é machista, que nós somos misóginos. Veja o que a palavra de Deus, no Antigo Testamento, na lei de Deus, para proteger a mulher, está fazendo. A mulher que era tida como um objeto e que era dispensada pelo homem, depois trazida de volta, agora o Senhor está dizendo, vai deixar sua esposa? Vai largar sua esposa porque você viu alguma coisa indecente nela? Pense 1000 vezes, porque se você largar essa mulher, você não pode voltar mais para ela. Perdeu a bênção, meu irmão. Perdeu a bênção. Agora, o que isso tem a ver com a discussão lá dos fariseus? Porque eles estão querendo pegar Jesus no contrapé e eles estão olhando para esse texto de forma errada. Porque olha como é que o texto diz: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela,
e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela. Então, o que estava acontecendo em Israel, e na época de Jesus, era o que prevalecia. Haviam duas escolas rabínicas em Israel que tratavam dessa questão do divórcio, baseado no texto de Deuteronômio. O que legitima um divórcio? O texto está dizendo que se o homem casasse com uma mulher e ela não fosse agradável aos seus olhos, por ele ter achado nela alguma coisa indecente, então ele poderia lavrar uma carta de divórcio e a repudiar. Aí 2 rabinos judeus, eles vão interpretar esse texto e vai surgir daqui 2 escolas de interpretação. A primeira escola era a escola de um rabino chamado Hillel, que era liberal. Que a ênfase dele era o seguinte: se um homem se casar com uma mulher e ela não for agradável aos seus olhos, porque ele achou alguma coisa indecente, então ele dava ênfase na questão da coisa e do agradável aos olhos. Então, para a escola de Hillel, o homem podia se divorciar da mulher por motivos simples. Por exemplo, o cara casou e a mulher não sabe cozinhar, ela queimou a comida. Então, ele podia fazer uma carta de divórcio e dizer: não quero mais ela porque ela não sabe cozinhar. Se fosse hoje, meu irmão, com um bocado de dondocazinha que tem aí, que não sabe fritar um ovo, era divórcio demais. Porque tem um bocado de menina que a mãe não ensinou nem lavar as suas peças íntimas, quanto mais passar um ovo. Então, não sabe cozinhar, queimou a comida, não sabe fazer nada, o marido podia chegar e repudiar. Ah, ela fala alto. Na lei lá dizia, se ela falar alto a ponto de o vizinho escutar, a mulher gasguita, então, essa mulher grita demais, está fora. Se ele achasse uma mulher mais bonita do que ela, o cara casou, foi para a lua de mel, quando chegou no hotel ele viu que tinha lá uma funcionária mais bonita do que a mulher dele. Ah, vou deixar ela pela outra. Ele podia, ela não está sendo agradável aos seus olhos, ele achou uma mais agradável, ele podia se divorciar dela e casar. Havia um outro rabino, chamado Shammai, que ele dizia: está completamente errada a interpretação. Porque veja o que o texto diz: se um homem se casar com uma mulher e ele não achar ela agradável aos seus olhos, por ter encontrado nela uma coisa indecente, e aí a ênfase dele era nessa palavra indecente, que para ele, o que significava esse indecente aqui? Não era queimar comida, não era falar alto, não era ser menos bonita do que a vizinha, nada disso. Coisa indecente aqui, Shammai entendia que coisa indecente só pode ser o adultério, ou as relações sexuais ilícitas. Então, só existia uma coisa que poderia dar base para o repúdio ou para a questão de um divórcio no contexto lá, na escola de Shammai. Era se o homem, quando ele casou com a mulher, ele descobriu que ela traiu ele descobriu que ela está adulterando, ele descobriu que ela está tendo relações sexuais ilícitas, fora do contexto do casamento. Então, isso fazia com que ele dissesse: meu casamento está acabado, eu vou dar a carta de divórcio, e aí essa mulher pode viver a vida dela. O que os fariseus estão perguntando também para Jesus é: qual é a escola que o Senhor defende? O Senhor é do time de Hillel ou do time de Shammai? Como é que o Senhor interpreta Deuteronômio 24, versos 1 ao 4? O Senhor entende que o homem pode se divorciar da mulher por qualquer motivo, por ela ter queimado a comida, por ela não saber se arrumar, por ela não cuidar da casa, por ela fazer isso ou aquilo,
Ou o senhor entende que o homem só pode se divorciar da mulher se ela cometer adultério? Em que linha o senhor está? Então eles estão discutindo sobre divórcio, sobre cláusula de exceção. Aí o que Jesus faz? Jesus não entra na deles. Jesus chama a atenção lá para Gênesis. Eles estão discutindo sobre divórcio e Jesus chama a atenção para o casamento, para o princípio lá na criação, e ele vai dizer assim: mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Veja, meus irmãos, aquilo que aconteceu lá no livro de Deuteronômio 24, só aconteceu por causa da dureza do coração do homem. Porque o homem tem um coração duro, um coração mau, um coração que não se volta para as coisas de Deus. Então foi que Deus criou essa regra de exceção, lá em Deuteronômio 24, para proteger as vítimas do divórcio, que geralmente é a mulher. Geralmente é a mulher que vai ser abandonada. Então foi por causa da dureza do coração. Sabe por quê? Porque mesmo no contexto de traição, mesmo no contexto de queda, se o homem tem um coração que realmente é convertido ao Senhor, ele é chamado a perdoar. Ele não é chamado a repudiar. Porque o propósito de Deus é, casou, meu irmão, é para a vida toda. Você veio diante do altar, e quando você estava diante do altar, você jurou diante de Deus, das autoridades que estavam aqui, das testemunhas, da igreja do Senhor, de que você estava casando até que a morte os separe. Então, por que é que depois disso você vai ficar procurando motivos para se divorciar? Por quê? Sabe o que é isso? Dureza de coração. Coração que não é, de fato, voltado para as coisas de Deus. Mas o que Jesus faz? Olha o que diz. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eles estão chamando a atenção para divórcio, e Jesus está chamando a atenção para casamento. Eles estão focando na regra de exceção, e Jesus está mostrando a regra áurea, a regra principal. Qual é a regra? Deus fez homem e mulher. Deus instituiu o casamento. Deus não criou o divórcio. O divórcio não é uma instituição divina. O que é uma instituição divina é o casamento, não o divórcio. O divórcio é fruto da dureza do coração do homem. Divórcio não é uma instituição divina. Divórcio é resultado, é consequência da dureza do coração do homem. Porque o homem é mau, o divórcio surgiu. Agora o casamento não. O casamento é uma instituição divina. E a regra é o casamento, não o divórcio. Infelizmente hoje está ao contrário, né? Para você ter uma ideia, nessa pandemia, o divórcio cresceu assustadoramente. Uma das coisas que mais cresceu no contexto da pandemia foi a questão do divórcio. E depois que foi aprovada a lei do divórcio no Brasil, o divórcio cresceu de forma assustadora. Você vai fazer uma cerimônia de casamento e a pessoa já se casa vendo a possibilidade de se separar. Ela já se casa assim, olha, vamos ver, se não der certo,
Já começa na hora de assinar o documento se vai ser com partilha de bens ou não. Já começa ali. Porque já diz assim, não vamos colocar partilha de bens não, porque pode não dar certo. Então, vamos fazer a coisa aqui com mais sabedoria. Vamos tentar. Hoje já se casa pensando na possibilidade de se separar. Isso é um caos, meu irmão. Isso é maligno, isso é destruidor. E infelizmente essa mentalidade adentrou as igrejas. Está presente nas igrejas. Só que Jesus vai dizer, olha, no princípio não foi assim. Quando Deus instituiu o casamento, não foi assim. Lá em Gênesis não tem divórcio, meu irmão. Deus fez homem e mulher, ajuntou esse homem e essa mulher, e é até que a morte os separe. Agora, por causa da dureza do coração, por causa da consequência do pecado na vida, que o homem, ele brinca com aquilo que é sagrado, aí como o divórcio, como a separação estava se tornando comum, a porta estava larga demais, aí Deus vai, através de Moisés, estabelece uma lei. Vai deixar sua esposa? Pense 2 vezes, porque você não terá mais condições de voltar para ela, porque senão, meu irmão, é bagunçou geral. E é interessante que até isso aqui tem acontecido hoje nas nossas igrejas. Até isso aqui. Eu conheço casos do marido que deixou a esposa, foi embora com a prostituta, casou com ela, aí a mulher também caiu na gandaia, aí daqui a pouco os dois se arrependeram e resolveram voltar. Biblicamente isso aqui não pode. Não pode, maculou o leite, meu irmão, bagunçou geral. Bagunçou geral, você está brincando com a instituição divina, com aquilo que é sagrado. E a própria igreja presbiteriana defende isso. Se você se separou da sua esposa, meu irmão, e aí de repente você constituiu relacionamento com outra pessoa, e a mulher também já com outra pessoa, se vocês depois quiserem voltar, vocês vão ser disciplinados. O que o texto está dizendo é, o casamento é sério. E a separação, mais séria ainda. Não pode ser feito assim de qualquer maneira. Irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses, porque eu não posso deixar de falar isso aqui. Olha, eu sou pastor já, só aqui na igreja vai fazer 10 anos agora em janeiro. Mas eu tomo conta de igreja já há mais de 10 anos. E a principal coisa que a gente lida no gabinete pastoral é com casais que estão pensando em se separar. E quando você vai olhar, são os motivos mais fúteis, mais banais. Hoje, meus irmãos, qualquer coisinha, a mulher quer se separar do cara, o cara quer se separar da mulher. Aí criou-se uma ideia, né? Incompatibilidade de gêneros. Meu irmão, não tem coisa mais incompatível do que um homem e uma mulher. Se for igual, e aí, Medeiros? É XY e XX. Não, vou me separar da minha mulher por incompatibilidade. Meu irmão, se tua mulher fosse igual a você, você estava com algum problema, meu querido. Um dos dois. São 2 universos completamente diferentes, que se uniram. E agora, meu irmão, que você casou, peça graça de Deus e misericórdia de Deus para seguir em frente. Você teve tempo para avaliar. Você teve tempo para olhar, para observar, para pensar. Você teve um namoro, você teve um noivado, você viu aquela pessoa na igreja. O problema é que lá atrás está apaixonadão, né? Aí não vê os defeitos. Estou apaixonado. A menina diz assim, pastor, é um pão. Olha, o senhor precisa ver o cara que eu consegui. É um pão. Depois descobre que é o pão que o diabo amassou. E o cara diz, pastor, eu conheci uma gatinha. Olha, é uma gatinha, o senhor precisa ver. Depois descobre que é uma leoa. A gatinha botou as unhas de fora. Aí diz, não quero mais não, não quer mais não, agora segura, meu irmão.
Você teve tempo de avaliar, de olhar direitinho, de ver a família, de ver o comportamento, de ver como é que trata os pais. Quer uma dica para você ver se você vai casar com uma mulher de verdade ou com um homem de verdade? Veja como é que ele trata os pais dele. Veja como é que ele trata a família dele. Veja como é que ela é dentro de casa. Chegue de vez em quando assim, na casa dela, sem avisar, para observar, ou vice-versa. E observe, não fique apaixonadão, cego. Observe, porque aquela pessoa, você vai fazer um juramento diante de Deus de passar a vida toda com ela. Então observe, veja, para quando você tomar uma decisão firme, segura. Irmãos, eu acredito que depois da salvação, e eu estou falando aqui, levando em consideração a responsabilidade humana, por favor, não me chame de herege. Depois da decisão em relação a Cristo, eu acho que a decisão mais importante na nossa vida é a decisão do casamento. Se você der uma errada no casamento, meu irmão, você vai ser infeliz pro resto da vida, mesmo que você se divorcie. Porque você vai ficar com uma mancha, você vai ficar com um problema, e quando tem filho, aí acabou geral, porque está unido para sempre. Para sempre. Então pense, avalie, olhe direitinho, veja a regra de Deus. Eu estou casando para a vida toda, é a decisão da minha vida. Então eu vou olhar direitinho quem é esse rapaz, quem é essa moça, como é o comportamento dele, como ele cuida dos pais. Eu vou tratar de tudo antes, para quando eu chegar diante de Deus, do altar de Deus, eu tomar uma decisão correta. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não case com essa ideia pós-moderna, se não der certo, separa. Isso é visão do mundo, mundana. Se você vive sempre pensando em se separar, você está precisando dobrar o joelho e pedir misericórdia a Deus, e também, desculpa a expressão, criar vergonha na cara. Qualquer coisinha é separar, qualquer coisinha é querer pular fora. Que decisão foi essa? Que amor é esse? Que qualquer coisa quer separar. Não, pastor, não quero mais ela não, porque ela engordou. Oh, miserável. Você não sabia não que ela poderia engordar? Eu quero ver quando seu bucho crescer também. Se ela quiser se separar, você vai ficar feliz. Que vai crescer. Jesus chama a atenção para o princípio, para Gênesis, dizendo assim: no princípio não foi assim. Deus fez o homem e a mulher. Por isso, deixará o homem, olha como é que diz o texto, a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. É o texto de Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. Casamento é, o homem deixa seu pai e sua mãe, a mulher deixa seu pai e sua mãe, e os dois se juntam e formam ali uma só carne, uma família. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que você sabe que eu não tenho arrudeio. Sabe o que está causando muita separação? Interferência de pai e mãe na vida dos jovens casados. Casou, meu irmão, corta o cordãozinho umbilical. Casou, meu irmão, busque sua casa. Meu irmão, você pode morar num barraco, mas prefira morar no barraco do que morar dentro da mansão do seu sogro ou da sua sogra, porque nunca você vai ser casado se ficar lá dentro. Nunca. E você, minha irmã, que é mãe, abra mão do seu neném cresceu, agora ele tem uma mulher. Ah não, quero meu filhinho perto de mim. Já desmamou, minha querida, está na hora de mandar o filhinho embora. Vá viver a vida dele, com a esposa dele, na casa dele, construir a família dele. Agora fica pai, mãe, interferindo, querendo mandar, dando pitaco na vida do outro. Daqui a pouco o casamento está destruído. Está destruído porque não deixou pai e mãe, tem que deixar papai e mamãe. Não, eu vou, o brasileiro, né?
Isso é a cultura brasileira. Vou fazer um puxadinho aqui para meus filhos ficar tudo do meu lado. É a galinha cuidando dos pintinhos, tudinho. A intenção é boa, meu irmão. Mas no dia que os dois pegaram uma briga de madrugada, não deu certo o namoro e os dois amanheceram com a cara fechada um para o outro. Quem é casado aqui sabe. E aí ela der uma resposta para o seu neném, aí você já vai brigar com sua nora por causa do seu neném. Aí se intriga a sogra e a nora. Quando é de noite, eles se acertaram e foi só love. Voltaram, mas a nora e a sogra ficou intrigada. E aí? Olha a confusão. Então, sabe qual é o que você tem que fazer? Meu filho, você casou? Você quer ajudar, meu irmão? Você quer ajudar seu filho? Você pode comprar uma casa para ele? Compre. Um pouquinho distante da sua. E dê. E outra coisa, compre e não interfira. Não, porque vai ter que ser dessa cor, vai ter que ser desse jeito. Não é sua. Não se meta. Eu digo à minha esposa, a gente vai na casa do meu filho, casou, né? Se chega lá, tiver cocô no chão, tiver a casa desarrumada, fique calada. A casa não é sua. Deixe ele se virar. Não diga absolutamente nada. Passe por cima do cocô, pule e vá embora. Porque se você disser tanto assim, você vai trazer problema para a sua vida e para a vida de seus filhos. Então, interferência tem que deixar pai e mãe. E pai e mãe tem que deixar os filhos em paz. Deixa quebrar a cabeça. Deixa quebrar. Se houver alguma coisa que você pode fazer porque pediram, ou alguma necessidade, ok, mas não interfira no casamento dos seus filhos, porque você vai prejudicar. Agora, nesse texto aqui, Jesus fala sobre o casamento à luz de Gênesis. E ele coloca aqui algumas regras interessantes, meus irmãos, para nós. Primeiro, o casamento ele tem que ser heterossexual. Deus fez o quê? Homem e mulher. Deus fez Adão e Eva, não Adão e Ivo, para casar. Foi Adão e Eva. O casamento é heterossexual. É entre um homem e uma mulher. E a igreja do Senhor nunca vai abrir mão desse princípio. Deus fez homem e mulher. Casamento é entre homem e mulher. Seja civil, seja religioso, não interessa. Se é união, é entre um homem e uma mulher. Por que eu estou dando a ressalva do civil? Porque tem crente até que diz, não, pastor, mas se for uma questão civil, eu não sou contra não. Meu irmão, como é que você não vai ser contra uma coisa que contraria a palavra de Deus? Não interessa se é na igreja, se é no cartório, não interessa. Se é casamento, tem que ser homem e mulher. Foi o que Deus estabeleceu. Segunda coisa, o casamento ele tem que ser monogâmico. O que é isso? É um homem com uma mulher. Não é um homem com várias mulheres, nem uma mulher com vários homens, como está acontecendo também no Brasil e no mundo. Hoje, o chique da moda aí é o poliamor. Poliamor. O homem tem mais de uma mulher, a mulher tem mais de um homem. A poligamia e a poliandria. Irmão, isso é terrível. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Não às suas mulheres, à sua mulher. Não pode ser o que muitos estão defendendo. A outra coisa, o casamento ele é monossomático. Se tornarão os dois uma só carne. Soma é carne, uma só carne. De tal maneira que aqui, meus irmãos, é onde está a beleza do casamento, é quando existe essa união. Deus juntou essas duas pessoas. Você é uma carne com a sua esposa, você é uma carne com seu esposo. De tal maneira que quando você se relaciona com outra pessoa, você está profanando isso. Você está profanando o casamento. Então, ele coloca aqui os princípios, e ele é indissolúvel. O que é que diz o texto?
Com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A união conjugal, ela é indissolúvel. Casou, o homem não separa. Somente a morte pode separar aqueles que casaram diante de Deus. O casamento é para toda a vida, meu irmão. Então pense bem, analise, pense direitinho quando você for casar. Eu estou casando para a vida toda. Timothy Kelly, no livro dele sobre casamento, ele diz uma coisa que, meu Deus do céu, pense numa radiografia. Ele diz que o problema dos casamentos hoje é porque a ideia que a gente tem de casamento não é de um pacto, de uma aliança que é feita diante de Deus. Mas a ideia que se tem de casamento é que o casamento é simplesmente um salvo-conduto para a relação sexual. Então o cara quer casar, ele quer ter relação sexual, e ele sabe que ele só pode ter, no caso sendo crente, se ele casar. Então ele casa e ele acha que pronto, é simplesmente um salvo-conduto para a relação sexual. E casamento não é sexo, meu irmão, não é só sexo. É também. Mas não é isso aqui que resume o casamento. O casamento é um pacto, é uma aliança que é feita diante de Deus e dos homens para toda a vida. Então não case simplesmente para legalizar uma relação sexual. Case porque você está fazendo um pacto diante de Deus para toda a vida. Eu prometi diante de Deus conviver com essa pessoa o resto da minha vida para a glória do Senhor. E olha o que diz o texto. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E homem aqui é neutro. É homem, é mulher, é juiz, é padre. Seja lá quem for, o homem não tem autoridade para separar aquilo que Deus uniu. Agora eu sei que você está pensando uma coisa aí que eu já pensei. Ah, pastor, mas é o seguinte. O meu casamento não foi Deus que uniu. Não foi Deus que juntou. Eu cheguei à conclusão que o meu casamento não foi Deus que uniu. Por isso que eu me separei. Até porque na época eu não era crente, então eu casei quando eu era do mundo. Ou então eu casei numa seita. Meu irmão, o que o texto está falando aqui não é de cerimônia, por favor. Até porque Adão e Eva, eles não foram num cartório para fazer um documento de casamento. O que o texto está dizendo é que essa instituição divina de um homem com uma mulher, quando eles se juntam para formar uma família, isso aqui Deus uniu. Isso aqui é aprovado por Deus e é uma instituição divina. Então não interessa, meu irmão, se você casou na igreja presbiteriana ou na igreja católica, ou seja lá onde for. Se você casou, aquilo ali foi selado por Deus e aprovado por Deus. Foi Deus que uniu. A menos que, por exemplo, aí você sabe das regras que a Bíblia coloca, e a nossa confissão de fé também, a menos que, por exemplo, tenha grau de consanguinidade, que a pessoa que estava casando, ela casou forçada, não foi de pleno juízo, aí sim. Mas os dois sabem do que estão fazendo e chegam e se unem, isso aqui Deus ajuntou. E o que Deus ajuntou, o homem não tem autoridade para separar. O homem não pode separar aquilo que Deus ajuntou. O problema, meus irmãos, é que, como eu disse, está se tornando normal. A regra não é casar para a vida toda. A regra é casar até onde der certo. Até o dia que der certo, ou até que o dinheiro nos separe. Porque o que separa mais hoje é dinheiro. Não pense que é adultério, não. O que separa mais os casais hoje é dinheiro. Porque o marido tem uma conta, a mulher tem outra. Ele tem o dinheiro dele, ela tem o dinheiro dela. E eles brigam. Uma vez eu fiquei escandalizado quando eu soube de um casal que, quando ele sai para lanchar, a mulher paga o lanche dela, o marido paga o lanche dele. E se a mulher pedir R$1, o cara não vai dar, ou vice-versa. E eu digo, meu Deus, que casamento é esse? Que doideira é essa?
Que loucura é essa? Cuidado com isso, meu irmão. Aí diz o texto que em casa, para a gente caminhar para a conclusão, a coisa foi tão séria que Jesus deu a explicação ali diante dos fariseus e das multidões. E quando ele chegou em casa, os discípulos ainda vão aprofundar mais a questão. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. O assunto é tão profundo, tão sério, que os discípulos voltam a perguntar. E aí Jesus diz: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. O que Jesus está dizendo? A regra de Deus é que o homem case para a vida toda, até que a morte separe. Se o homem repudiar sua mulher e casar com outra, ele vai cometer adultério. E aí ele coloca também a regra para a mulher, que lá no Antigo Testamento não existia essa possibilidade, mas no Novo Testamento existe, de que a mulher, de repente, pensou em se separar do seu marido. Se pensar em se separar do seu marido e casar com outro, vai estar numa relação de adultério. A menos que, aí você tem na Bíblia, Mateus 19, Marcos não colocou aqui, mas Mateus 19 coloca, a menos que, Jesus coloca lá, haja adultério. Quando existe, a Bíblia só dá 2 cláusulas para um divórcio, e um segundo casamento, que é outra história, que, como eu disse, eu não tenho condições de aprofundar aqui. Eu posso até depois pregar Mateus 19 e 1 Coríntios 7. Mas, inclusive, tem uma série no canal da igreja, em 1 Coríntios 7, onde eu falo lá dessa questão de casamento, divórcio e novo casamento. Mas são 2 cláusulas para exceção. Aqui, Marcos não colocou, ele está escrevendo num contexto romano, e ele não colocou, mas Mateus coloca. Quais são as 2 cláusulas? Primeiro, eu casei, e de repente, a minha esposa, ou então o meu esposo adulterou. No caso, a irmã casou e o marido adulterou. Você tem 2 opções de acordo com a Bíblia, minha irmã. A primeira, a regra principal. O cônjuge caiu em adultério, mas ele está arrependido. Cair, meu irmão, qualquer um pode cair. É só abrir brecha, brincar com o que não deve, que você vai cair. Seja o homem, seja a mulher. Mas o cara caiu. Ele caiu em adultério, ou ela caiu em adultério, porém está profundamente arrependido, se quebrantou, confessou seu pecado, não ficou querendo justificar, não ficou escondendo, pelo contrário, caiu, pecou, chegou para a esposa, disse: minha filha, olha, eu quero confessar um pecado para você. Se você vai continuar comigo, é outra história, mas eu não posso ficar com isso no meu coração. Eu pequei, eu adulterei, eu traí você, mas eu quero lhe pedir perdão, eu estou arrependido. Você pode fazer 2 coisas, minha irmã. Primeiro, perdoar. É a regra. Tem que perdoar. Segundo, você vai decidir se continua o casamento ou não, porque você é a parte inocente. Se você decidir continuar o casamento, bênção, perdoe, continue o casamento. Eu até digo, se a coisa foi velada, se não foi pública, não diga para ninguém. Não precisa trazer para a igreja, para o conselho, para quem quer que seja. Resolva os 2, o casal, e toque a vida. Não exponha o seu cônjuge. Não exponha. Pecou, meu irmão. Todo mundo peca. Está arrependido, se quebrantou, chorou, confessou. Não é aquele pilantra que peca e fica tentando justificar o erro e escondendo. Não. Não faça isso. Eu já acompanhei casos que o cara negou, e eu com as provas na gaveta do birô. E eu digo: meu irmão, eu estou dando a você a oportunidade de você confessar. Não, mas... Aí, quando eu puxo as provas e mostro, aí o cara: eu estou arrependido. Está arrependido não, foi porque foi descoberto. Arrependido é quando o cara chega de coração e fala, e confessa. E aí merece o perdão. A outra coisa que você pode fazer, minha irmã, é: seu marido adulterou, pecou, ele está arrependido ou não está arrependido, e você decidiu não continuar mais com o casamento.
aí você vai dar o divórcio para essa pessoa. Nós entendemos, à luz da Bíblia, a igreja presbiteriana entende, à luz da palavra de Deus, os nossos símbolos de fé, que essa parte que chama-se inocente na questão, porque não foi ela que provocou ou ele, foi o outro. Essa parte inocente, ela pode casar de novo e construir a sua vida. Existem teólogos reformados que dizem que não. Pode haver a separação, mas não pode haver um segundo casamento. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que a parte inocente, ela pode, uma vez que ela deu o divórcio, ela perdoou, mas ela não quis continuar, é um direito dela, ela segue a vida e vai casar de novo. A parte culpada não pode casar mais. Porque é o que Jesus diz lá, que quem casar com a repudiada ou com o repudiado comete adultério. A parte culpada não. E isso é muito sério. E a gente tem enfrentado essa situação aqui no contexto da nossa igreja, e eu sei que é difícil, mas é o que a palavra de Deus diz, e eu não posso fugir da palavra de Deus. Então, essa é a regra. A parte culpada, eu não faço o casamento. Tem pastor presbiteriano aí que faz, de forma errada, porque ele está indo de encontro à Bíblia, está indo de encontro à confissão de fé da nossa igreja, à doutrina da nossa igreja. Então faz, mas está errado. Eu não faço. Da parte inocente, se eu entender que a pessoa é de fato a parte inocente, não foi ela que provocou a separação, não é ela a que cometeu o adultério, eu faço o casamento tranquilamente. Eu vou avaliar a questão. A outra cláusula de exceção está em 1 Coríntios capítulo 7, que é outro contexto. Mateus 19 é no contexto judaico, 1 Coríntios 7 é no contexto grego, gentil. Qual é? A mulher se converteu, o marido é descrente e ele diz assim, não quero saber mais de você. E ele abandona a mulher. Essa mulher, ela não pode ficar presa a uma situação dessa. Então, não é ela ou não é ele. De repente o marido se converteu, a mulher diz, eu não quero mais você. E você vai embora, porque agora você é crente e tal. Esse homem ou essa mulher que foi abandonado, ele é a parte inocente, ele queria continuar o casamento, ele não estava abrindo mão do casamento, essa parte inocente que foi abandonada, ela pode casar de novo e reconstruir a sua vida. A que abandonou, não. Aí não. Por quê? Porque se houver um casamento, o ponto aqui, meus irmãos, é o seguinte: se o divórcio foi legítimo, ou seja, se a causa do divórcio foi legítima, por exemplo, foi adultério ou abandono, o segundo casamento para a parte inocente é legítimo. Agora, se o divórcio não foi legítimo, qual foi a causa do divórcio? Incompatibilidade de gênero. Ah, não, porque a gente pegou uma briga e não quer saber mais. Não, porque a gente chegou à conclusão que não dá mais certo. Ok, pode separar. Agora saiba que vocês vão ser disciplinados pela igreja por tempo indeterminado. Saiba que vocês não poderão casar mais na igreja. Eu não faço casamento. Jamais. Pode ser do meu filho. Pode ser da minha casa. Eu não faço. Ah, não, mas é a família mais rica da igreja. Problema dela. Eu vou ser obediente à palavra de Deus. Então, a causa de separação só pode ser adultério ou abandono, e a parte inocente é que pode casar. Agora, cada caso, meus irmãos, é um caso. A gente precisa sentar, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender a situação. Como pastor, eu tenho visto que geralmente uma separação não é um só que é culpado. A culpa dos dois. E a gente precisa olhar, a gente precisa avaliar. Eu quero concluir só com uma observação que é muito importante, que essa semana eu fiquei muito chocado. É interessante esses assuntos. Pastor, e o viúvo? Meu irmão, o viúvo não tem nem o que conversar, ele pode casar no mesmo dia. Eu sei que as irmãs ficam com raiva, tem algumas que ficam toda arrepiada, né? Não deixou nem a mulher esfriar ou o marido esfriar. Qual o problema, meu irmão?
O cara foi fiel, ou a mulher foi fiel até aquele dia, morreu. Aquele pacto, aquela aliança não existe mais. Então, o viúvo ou a viúva que quer construir a vida, quer reconstruir a vida, reconstrua para a glória de Deus, case com uma pessoa crente, com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus, e reconstrua a vida. E você, meu irmão, ou minha irmã recalcada, para a sua linguinha, deixa de falar dos outros, deixa a vida dos outros. É você que vai cuidar daquela pessoa. Você sabe o que é ficar só dentro de uma casa? Você sabe o que é um homem viúvo perder a esposa e voltar para dentro de casa e viver dentro de uma casa sozinho? Ah, não, porque a mulher de fulano morreu e com 6 meses, 1 ano ele casou. Qual o problema, meu irmão? Vai cuidar da tua vida, deixa o outro ser feliz, rapaz. Deixa o outro caminhar. Ele não adulterou, ele não está errado. Ele cuidou da esposa ou ela cuidou. Qual o problema? Qual o problema? Eu vou logo dizer uma coisa para vocês aqui, que eu já disse para minha esposa e ela também sabe. Se eu ficar viúvo, meu irmão, eu acho que não dá 3 meses não, porque eu não sei fazer nada, eu não sei viver só. E eu já disse para minha esposa, se eu morrer, case, não fique sozinha. Não fique sozinha. Não, mas o que a família vai dizer, o povo vai dizer? Meu irmão, não ligue porque o povo diz. Se você está de acordo com a palavra de Deus, que o resto fique para lá. Fique para lá. Não, porque, olha, casou com 1 ano. As santas da igreja. Os santos também, porque os homens também fofocam. O homem é terrível. Eita, olha, está vendo aí, ó? O pastor ficou viúvo. 6 meses depois vai ter o casamento. Já tinha uma coisinha antes, já estava olhando antes. Deixe de ser linguarudo. Não é pecado, não está contrariando a palavra de Deus. A pessoa pode reconstruir a sua vida. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque eu acompanho. Esse dia mesmo eu acompanhei uma pessoa que ficou viúva. E eu disse para ela assim, olhe, chore, viva o luto, viva essa situação, mas você é jovem, você é uma pessoa que tem a vida toda para frente. Deus recolheu o seu marido, você foi fiel a ele durante esses 20 e tantos anos. Ore a Deus e peça a Deus para Deus lhe dar uma pessoa para você reconstruir sua vida. Ah, pastor, mas o que a família do meu marido vai dizer? Problema dela. O que a igreja vai dizer, a família vai dizer, problema deles. Você está de acordo com a palavra de Deus. Essa é a questão. A gente tem que deixar mais de olhar da vida dos outros e olhar mais para a nossa própria vida. Olhar para nós. Eu estava vendo a pastor Paulo César, do Grupo Logos. A esposa dele faleceu faz 1 ano. E ele casou de novo agora, depois de 1 ano. Casou com uma viúva também. E aí uma pessoa colocou no Facebook assim, homem é terrível. A mulher morre, ele casa logo. Quase que eu botava lá, você também, você só não casa porque não achou um besta ainda. Ô, meu irmão. Então, que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Que Deus possa tratar o nosso casamento, a nossa família. A regra, como eu disse, é permanecer casado. É uma aliança diante de Deus. Crise, meu irmão, todo mundo passa. Se você me disser que você nunca brigou com sua esposa, nem nunca acordaram atravessado, eu vou dizer que vocês são 2 bonecos de loja. 2 manequins de loja. E olhe lá que se você botar 2 manequins de loja juntos, se der um vento, talvez um ainda quebra o outro. Então, essa história de que meu casamento é perfeito, olha, pastor, meu casamento é olha, eu nunca briguei com minha mulher, eu nunca disse nada com minha mulher, meu marido é um anjo, minha mulher, meu irmão, deixe de ser mentiroso, pelo amor de Deus, porque eu sou seu pastor, mas tem dia que eu e a baixinha lá de casa paraibana, meu irmão, tem hora que a gente dá uns pega grande, mas a gente não abre mão um do outro, da vida um do outro. Nós fizemos um voto diante de Deus e o nosso desejo é cumprir esse voto até o último dia. Agora, se um dos 2 partir, se prepare que vai ter casamento em Pirangi. Vamos ficar de pé?